E aí, regulamos o ciclo, fizemos tudo bonitinho, está tudo certo o ciclo, a mulher está lá menstruando pelo menos 3 dias, né? O ciclo pelo menos 28 dias, estamos lá com um volume menstrual de mais ou menos aí umas 3, né, trocas de absorvente por dia, está tudo bacaninha, e ainda a patologia não foi tratada, ainda não deu certo, ainda não conseguimos resolver a doença. Aí é o momento, então, de começar a pensar em as doenças específicas. Eu separei aqui as 5 mais importantes patologias da menstruação que chegam no meu consultório, né? Dismenorreia, cólica menstrual, né? Que é comum e não normal, né? Então, muita gente já fala assim, não, ter cólica menstrual é normal. Não, cólica menstrual é comum, muitas mulheres têm, mas a cólica menstrual não é normal. A cólica menstrual é um desequilíbrio, é um distúrbio que ocorre a partir do desequilíbrio dos canais extraordinários e ordinários que estão conectados ao útero, né? Então, é normal porque muitas mulheres têm? Não, ele é comum porque muitas mulheres têm. Normal é não sentir nada, é a menstruação vir quando ela tem que vir, né? A amenorreia, que é a falta dessa menstruação. Então, isso aqui também é campeão de consultório, né? Muitas mulheres enfrentam aí a falta da menstruação, né? Não porque elas fazem a remissão medicamentosa, né? Não, porque realmente não vem fisiologicamente a menstruação para. Por exemplo, se uma mulher chega no meu consultório falando, eu estou na menopausa antes dos 49 anos de idade, para mim não é menopausa, para mim é amenorreia. A gente vai tratar como amenorreia, é falta de menstruação. Né? Nós temos que tratar essa paciente como falta de menstruação, isso é uma amenorreia. E nós vamos tratar essa doença, né, fazendo com que a doente volte à sua saúde, voltou à sua saúde, a gente já consegue imediatamente resolver aí boa parte dos desequilíbrios que envolvem a saúde dessa mulher. Eu só começo a pensar em menopausa lá próximo dos 49 anos, né? Lá pertinho dos 49, o último ciclo, entre 42 e 49, aí a gente já começa a pensar em menopausa, tá? Síndrome do climatério, no caso. Tensão pré-menstrual, campeão de consultório. Esse aqui, então, eu falo que se a mulher ela não veio até mim para tratar a TPM, no meio do caminho ela diz para mim, Otávio, dá para fazer alguma coisa pela minha TPM? Né? Então, é muito comum isso dentro do consultório. A mulher vem lá para tratar uma dor cervical. E aí, no meio do tratamento, ela fala assim, nossa, Otávio, percebi que isso aqui melhorou, isso aqui também, isso aqui. E a TPM, será que tem alguma coisa? No fim das contas, eu não estou tratando uma dor cervical, eu estou tratando aquela paciente, aquele universo que é uma paciente que tem uma dor cervical também, que muitas vezes a sua fisiologia, os desequilíbrios fisiológicos de base são os mesmos que geram aquela dor. Né? Metrorragia e menorragia, ou seja, aquele sangramento contínuo pós-menstrual, lembra, a menstruação tem que ter de 3 a 7 dias. Né? Aí as mulheres falam assim, não, no comecinho não é menstruação, fica lá só gotejando, quando eu vou no banheiro fazer xixi, sai lá no papel quando eu limpo, aí menstruação mesmo só vai vir no 3º dia. Não, menstruação mesmo é quando começou a sangrar e até parar o sangramento, não importa se é uma gota, se é uma enxurrada, tá? Então, meninas, 3 dias menstruando, 7 dias menstruando, né? Aí tem mulheres que falam assim, não, é porque ficou uns 3 dias gotejando, depois veio a menstruação mesmo, ficou mais 3 dias e aí parou. Perfeito, isso aí está dentro dos 3 a 7 dias. Agora, tem mulheres que ficam lá, eu já estou há 15 dias com gotejamento, já tenho lá uma doença de menorragia, metrorragia, estou sangrando mais do que 7 dias. Isso já é um desequilíbrio, já é uma doença, né? Ou aquele escape, né? Eu sangrei 4 dias, aí parou. Fiquei 4 dias sem sangrar, aí voltou de novo a sangrar, metrorragia. Então, a gente tem aí as patologias também que envolvem esse período do ciclo, que pode ser antes, né? Pode ser esse sangramento durante, né? Quer dizer, acompanha o ciclo menstrual, ou ele para e volta novamente. Isso também são desequilíbrios, esses escapes no meio do caminho são desequilíbrios patogênicos, que, como eu falei, mais ou menos 8, 9 mulheres com esse tipo de problema, regulou o ciclo
zerou tudo, mas vai ter aqueles 10, 20% de pacientes que não zera com a funcionalidade do ciclo garantida. 3 meses, tá, gente? 3 meses. Então, zerou o ciclo, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Vai ver depois do 3º mês o que aconteceu. Se ainda assim a patologia persistir, aí é a hora de começar a pensar na doença. Dismenorreia, amenorreia, TPM, metrorragia, ou, por exemplo, já entrou realmente na síndrome do climatério. Muito comum mulheres também lá no consultório procurarem a gente por causa dos sinais que ocorrem aí nessa fase de transição da mulher, né, da fertilidade até a perda desta fertilidade. A matéria da matriz acaba, né? Então, essa matriz fica enfraquecida de matéria, de substância vital, essa essência não consegue mais ser transmitida pelo útero, então, nessa fase é que a gente chama de síndrome do climatério, onde você vai ter aí as neuroses climatéricas, você vai ter aí aqueles fogachos, você vai ter aí a secura vaginal, a secura da pele, a insônia, você vai ter aí diversas disfunções que podem acometer a mulher nessa fase chamada síndrome do climatério, né? Fase essa que nós temos recursos assim sensacionais na acupuntura e na medicina chinesa para tratamento, né? Essa é uma fase, por exemplo, que eu prefiro sempre, perdão, associar as duas coisas, não só a acupuntura e não só a medicina chinesa. Então, acupuntura e medicina chinesa, ou seja, fazer os atendimentos clínicos com acupuntura nos canais e, junto com isso, tratar com a farmacoterapia, né? Seja chinesa ou não, né? Então, eu, como sou um clássico, né, sou muito voltado ao clássico da medicina chinesa, na parte de fitoterapia, né, se alguém for falar para alguns dos meus mestres, eu vou negar, tá? Eu vou negar, mas eu li isso no clássico, tá lá. Está lá nos clássicos de fitoterapia. As melhores ervas para o nosso paciente é aquelas que nascem a 1 dia de caminhada da onde você mora. Está lá no livro, está lá escrito no livro chinês. As melhores ervas para você ser tratado são aquelas que você pode colher com, no máximo, 1 dia de caminhada de distância. Então, se você está mais próximo da fitoterapia brasileira, não contem para os meus professores, eu prefiro. Eu acho que a fitoterapia brasileira, a fitoterapia, nossas plantas brasileiras, para nós brasileiros, para a mulher brasileira, acaba sendo de suma importância, porque nós estamos no ambiente onde ela nasce, nós participamos da energia onde ela nasce, do solo onde ela nasce, nós comemos os alimentos que são cultivados nesse solo onde essas plantas medicinais nascem. Então, eu tenho um carinho muito grande pela fitoterapia brasileira em relação à fitoterapia chinesa, no sentido de tratar essas minhas pacientes da síndrome do climatério. Claro que eu uso fitoterapia chinesa, sim, ela é excelente, ela é sensacional, ela tem, assim, recursos mágicos, recursos que realmente são muito bacanas e importantes, mas sempre que eu consigo colocar uma plantinha medicinal brasileira junto, eu coloco, porque eu percebo que tem uma melhor aceitação, não do paciente, da terapia, né? Eu tenho muito mais resultado, né? Muitas vezes. Mas nós temos empresas hoje que estão trazendo a fitoterapia brasileira, a fitoterapia chinesa no seu formato, né? Porque o que eu vejo muito são essas, como é que eu vou dizer assim, muitas empresas que produzem fitoterápicos chineses aqui no Brasil, fazendo por diluição, por exemplo, sendo que a grande sacada da medicina chinesa é fazer por concentração, é você produzir as plantas por concentração de ativos e não por diluição de ativos. E o que mais a gente vê aí no mercado brasileiro são fitoterápicos chineses sendo usados por diluição de ativos e não por concentração de ativos. São poucas as empresas que fazem a concentração de ativos ou que trazem já esses ativos prontos lá da China para o Brasil, né? Ainda bem que nós temos isso daí, né? Ainda bem que nós temos isso. E a Adriana coloca lá, exatamente, não tem como negar o conhecimento das ervas brasileiras, são realmente, eu concordo com você, Adriana, eu sou, assim, um grande estudante aí
das ervas brasileiras, das ervas do Cerrado. Agora eu estou apaixonado pela fitoterapia do Cerrado, essa fitoterapia que nós temos ali na região de Minas Gerais, por exemplo, grandes profissionais aí, parceiros nossos lá, né, o pessoal da Infinitum lá, das meninas que produzem, elas fazem a preparação da terra, o plantio das ervas medicinais, a destilação dos óleos essenciais, os hidrolatos, né, nossa, que trabalho lindo que aquelas meninas fazem ali naquela região do Cerrado Mineiro, né, o nosso grande mestre Marcos Guião, da Ervanaria, que faz um trabalho lindo com as plantas medicinais também do Cerrado, parceiro nosso aí nos cursos de fitoterapia brasileira, né? Inclusive, nós vamos ter aí uma grande vivência, né, dessa fitoterapia do Cerrado, com a destilação, com o plantio, visitando a terra, as plantas nativas, vendo a produção agora em setembro. Se alguém gosta também, Adriana, já fica o convite a você e a todos que têm essa paixão, assim como eu, pelas ervas brasileiras, né? Então, é um trabalho muito lindo, né, que esse pessoal faz lá da Infinitum, que esse pessoal da Ervanaria faz aqui no nosso Cerrado brasileiro e que me deixa cada vez mais feliz quanto mais pessoas conhecerem isso daí, né? É muito gostoso mesmo fazer essas parcerias. E vamos voltar aqui, então, né? Enquanto vem as perguntas aí, eu vou ir respondendo quando encaixar aqui na aula. Então, vou dar um pitaco. Agora, eu vou dar um pitaco aqui do professor, né? Ao longo desses anos, eu venho aí estudando um pouquinho sobre os canais, um pouquinho sobre alguns mestres que têm um conhecimento aprofundado sobre os canais e a regulagem do ciclo menstrual, e eu não posso deixar de dar esse pitaco agora entre a fáscia e os meridianos. Então, se você tem um pouquinho de... né, fica meio apreensivo em ver uma parte interna do corpo, então fecha o olho agora que eu vou rapidinho mostrar uma fáscia para vocês aqui, tá? Que é onde hoje grandes médicos entendem que estão esses canais, que estão esses meridianos que a gente tanto estuda na nossa acupuntura. Então, o que a gente acreditava que esses canais principais, colaterais, extraordinários, tendinomusculares, divergentes e zonas cutâneas, passavam como condutos e tubos, nós vemos que cada vez mais os professores estão entendendo que a circulação desses canais, ela ocorre dentro ali da fáscia, né? Observem a fáscia do nosso corpo. Ela é um emaranhado de fibras e de tensões fibrosas por onde os médicos contemporâneos entendem que essa ti circula. Médicos como o Dr. Tuei, que é um dos grandes nomes da medicina chinesa na Universidade de Beijing, médicos como o professor Philippe Caldet, que é um dos mais importantes médicos da área da mocha-bustão japonesa, a quarta geração da família Fukaya japonesa, que usa combinações de pontos que fazem relação direta com essas estruturas de tensão. Se você pegar uma fáscia e puxar ela, trazer ela, você vai ver exatamente essa imagem que eu estou projetando aí, né? Ela é um emaranhado de tensões de fibras que vão se intercalando em tensões. Olha que interessante. Você pega um ponto, outro ponto, junta com um terceiro ponto, aí você analisa uma outra tensão que vem com mais 1, 2, 3 pontos. Quem é aluno meu vai falar assim, Otávio agora vai puxar o slide do triângulo. Vou mesmo. Porque é assim que está... Isabel dá risada, né? Vai puxar o triângulo, vai vir. O Otávio vai falar do triângulo hoje. Não tem como ele não falar do triângulo. Não tem como. Por quê? Se os canais de energia passam dentro das fáscias e as fáscias, elas estão relacionadas nas suas fibras em tensões triangulares, não tem como eu falar de uma combinação de pontos que tem uma forma dentro do corpo. Né? Então, o canal de energia que a gente imaginava que era um conduto, era um túnel, era algo cilíndrico, bonitinho, que vai correndo como se fosse uma mangueira, não é. Ele vai passando pelas estruturas do nosso corpo, essa estrutura facial, né? Essa estrutura que está ali no nosso organismo. Tá? E essa estrutura, então, ela é refletida, né? Olha lá, ó, né? Por todo esse emaranhado de tensões que recobre o corpo todo. Se recobre o corpo todo, esse emaranhado de tensões que simulam esses triângulos
podem ser utilizados para regular o ciclo menstrual e os canais extraordinários? Sim. Então, aqui vai o pitaco do professor para vocês. Uma combinação de pontos que vai regular a energia e sangue por meio dos canais Chonmai e dos canais Janmai, vão estar ali. Esses pontos que vão estar ali dentro desse sistema, eles vão ser utilizados e a relação de tensões que esses pontos recobrem sobre o corpo são exatamente essas. Se você pegar o chinês antigo, né, ele vai lá, aquele pontinho que está ali na perna se comunica com o que está no abdômen, que se comunica com o que está na perna oposta. O chinês antigo virava e falava assim, esse ponto baço 6 melhora o funcionamento do baço, portanto, ele permite fabricar o sangue e mantê-lo dentro dos vasos. Então, uma estagnação de sangue no abdômen pode ser tratada com o ponto baço 6. Por exemplo, hoje, se você pegar os estudos contemporâneos do baço 6, o que o ponto baço 6 faz? Ele inibe a entrada do hormônio ocitocina dentro da musculatura abdominal. Se a musculatura abdominal e a sua fáscia estão sendo desbloqueadas pelo ponto que está lá no tornozelo, essa relação estrutural triangular pode ser encontrada em qualquer parte do corpo. E hoje você vê esses grandes mestres que eu citei, Dr. Tuwei, lá da China, Dr. Philippe Caldet, que é espanhol, que é o grande detentor aí da moxa bustão, um dos maiores moxa bustores que eu conheço, esses caras, eles estudam essas relações, e são médicos contemporâneos que estão cada vez mais contribuindo com essas combinações de pontos que vão ser de suma importância para que a gente consiga trabalhar. Então, 3 pontos básicos, né? Qihai, Saninjiao, né? Qihai, Saninjiao, são pontos que se relacionam entre as estruturas da fáscia para que as tensões no abdômen sejam liberadas, ou seja, liberar o fluxo de energia e sangue no abdômen. Se libera o fluxo de energia e sangue no abdômen, esses 3 pontos têm a capacidade de regular o ciclo menstrual, pelo fato dele gerar equilíbrio entre o vaso concepção e o vaso penetrador, que nós vimos que se comunicam ali naquela região do abdômen, vaso da concepção, canal do baço, canal do fígado, né? Então está tudo ali na área onde esses pontos atuam, liberando suas tensões. Então está aqui a dica do professor para vocês. Claro que eu queria falar de cada um dos ciclos, de cada uma das doenças, mas isso, infelizmente, com o tempo que nós temos, não vai ser possível, porque eu preciso falar um pouquinho de gestação também. Então, meninas, meninos, acupunturistas, médicos formados e estudantes, não esqueçam dessa combinação. Combinação essa que é uma das mais clássicas combinações que a gente pode estar utilizando com o objetivo de trabalhar aí essa circulação, tá? Muito, muito, muito interessante, muito bacana esses 3 pontinhos aí, tá? E aí, só pegando o gancho ali de novo, Adriana, procura sim, viu? Depois fica à vontade de entrar em contato aí com o pessoal da administração da Shental aí, se você tiver interesse nesse treinamento aí com o pessoal lá do Cerrado, em setembro nós vamos estar com o grupo lá, podemos nos encontrar lá, vai ser um prazer te receber no nosso grupo, junto ao pessoal lá de São Gonçalo do Rio das Pedras, ali na região sul de Minas, né, que é uma cidadezinha, assim, tão linda e que faz um trabalho tão bonito com as ervas medicinais aí. Vai ser um prazer tê-la com a gente lá e com o pessoal lá da ervanaria e o pessoal da destilaria Infinitum, as meninas que fazem o trabalho lá dos hidrolatos, dos óleos essenciais. É sensacional essa vivência. Todos que gostam, assim como eu e você, né, vale muito a pena mesmo, tá? A Dejanira já esteve lá, né, Deja? Olha lá, vale muito a pena os cursos, a cidade, realmente, a Deja teve lá no último grupo que nós fizemos, e realmente foi mágico, foi um grupo muito gostoso. Eu não pude participar, eu estava aqui
em Santo André, mas o pessoal que foi amou, teve pessoal lá do Amazonas que foi junto com a gente, né? Pessoal da parceria nossa lá de Manaus, né? Pessoal aqui de São Paulo, pessoal de Brasília, né? Então, realmente, a gente reúne o Brasil todo lá, né? Olha que bacana, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a questão da gravidez, né? Quem perguntou ali, eu lembro que alguém perguntou alguma coisa em relação aos canais, os meridianos que formam o feto. Rodolfo, estou vendo aqui, Rodolfo, hoje eu não vou poder aprofundar tanto nisso, mas entenda que sim, tá? A cada mês nós temos um canal nutrindo o útero e acompanhando a formação desse feto, né? Isso aí, por exemplo, no nosso terceiro módulo de treinamento da Shental, a gente detalha mês a mês como tudo funciona, como tudo ocorre. Aqui, a minha ideia é trazer um pouquinho da base para vocês, não tão detalhada como você questionou, mas sim, a pergunta é sim, né? A resposta aí que realmente esses canais, eles irrigam o útero, cada canal num mês, e esses canais, eles são utilizados aí na formação fetal, desde a concepção até o nascimento, tá? Mas a base dessa gestação é a essência, né? Essência essa que sua parte yin vem da mãe e a sua parte yang vem do pai, né? Essência essa que é chamada de tigre branco e o dragão de Jade. Tigre branco é um pouco mais fácil da gente entender, porque ele é externo, é o sêmen, enquanto que o dragão de Jade, a gente não entende, eu particularmente não entendo como que isso há 4.600 anos atrás foi descrito. Se você observar que é isso que faz uma nova vida, é isso que faz a gestação, ou seja, quando o óvulo encontra o sêmen, ou quando o tigre branco encontra o dragão de Jade, assusta a gente ver, por exemplo, imagens como essa que eu pus ali no fundo. Todo templo chinês, o que você vai ver? Você vai ver esses dragões, ou esses leões, como é o caso que eu estou mostrando aqui, sempre de uma forma dual. Um leãozinho vai estar embaixo da mão dele um filhote e o outro uma pedra redonda. Nós fotografamos o óvulo só depois que o microscópio foi inventado. Nós estamos falando que isso aqui existe já há 7.000 anos. Como é que esses chineses sabiam que lá na parte feminina existe algo redondo, que é um óvulo, né? Que vai encontrar, fazendo essa forma do tigre branco e o dragão de Jade, né? Olha lá na mão do dragão a pedrinha de Jade lapidada em formas redondas, representando o óvulo. Gente, o óvulo é microscópico. Nós só vimos o óvulo depois de 1860, quando foi inventado o microscópio. Ou seja, os chineses antigos já sabiam que algo redondo estava no útero da mulher, né? Agora, como eles sabiam disso? Bum! Né? É muito complexo quando a gente começa a ver a história e o conhecimento que os médicos chineses tinham, sem metade, um terço, um quarto, um quinto da tecnologia que nós temos, né? Que toda essa essência, ela vai ser formada na sua base yin yang. Esse yin yang vai dar origem aos 5 movimentos. Esses 5 movimentos vão ser representados pelos seus órgãos e pelas suas vísceras, formando as 3 camadas do nosso corpo. É aí que está a grande sacada da medicina chinesa. O nosso corpo é formado não só dessa parte material, mas da mente e da alma, né? Infelizmente, a palavra alma foi excluída da maior parte das tradições dos livros clássicos, né? Se você pegar os livros clássicos, se você pega a palavra Lin Han, né, que é a palavra alma em chinês, ela foi excluída. Então, hoje, quem estuda medicina chinesa e acupuntura acha que corpo e mente é a palavra Shen, né? Shen, corpo e mente. Mas, na realidade, a medicina chinesa clássica, o que encanta, o verdadeiro encanto da medicina chinesa clássica, da acupuntura clássica no Ocidente, é realmente essa estrutura toda ser abraçada pela alma, né? E realmente a gente ter uma forma de aprofundar o nosso tratamento, não só no nível do corpo, no nível da mente, mas naqueles níveis mais sutis e profundos do ser humano, que é a sua alma. Infelizmente, hoje, o que nós observamos dentro da medicina tradicional chinesa é que ela está sendo cada vez mais negligente para com esse corpo sutil, focando muito na parte científica e deixando de lado
toda a filosofia e a base dessa medicina tradicional, que é brilhante na sua forma de juntar a filosofia com a fase contemporânea. Olha o que nós fizemos quando a gente fala de infertilidade. Vamos olhar para a infertilidade do ponto de vista da medicina chinesa clássica, antiga, e vamos chegar até a fase contemporânea para vocês verem como tudo se encaixa dentro dessa visão. A gente não pode ser negligente com a filosofia, mas também não pode ser negligente com a parte contemporânea, essa medicina mais moderna, que veio para ajudar a somar em tratamentos, como é o caso da infertilidade. Se a gente olhar a infertilidade do ponto de vista da medicina chinesa, é aquela mulher com vida sexual ativa, o parceiro saudável, ela saudável, função sexual normal, tentando engravidar por mais de 2 anos e não consegue. Né? Então, 2 anos. Né? Às vezes a gente fala assim, eu parei de tomar anticoncepcional o mês passado e ainda não engravidei. Vim tratar infertilidade. Não, a gente não pode pensar em infertilidade ainda. Né? Quando a gente define a patologia, ela tem que ter aí 2 anos ou mais, né? A partir da vida sexual normal e parceiro fértil. Né? São várias questões que a medicina chinesa antiga vai começar a nos orientar. Né? Então, nós temos aí a medicina chinesa antiga falando sobre tipos de infertilidade que nós temos aí, a infertilidade primitiva, secundária, a absoluta e as relativas, as transitórias, né? Isso já é citado desde os primórdios da medicina chinesa. Por exemplo, no século III da nossa era, nós temos o clássico dos pulsos, que já descrevia a esterilidade feminina. Né? E aí eu não lembro quem foi o colega que falou do 4º pulso, por exemplo, nesse livro chamado Mai Jin, né, de Wang Chuhe, ele descreve esse 4º pulso que pode ser sentido em qualquer mulher que tem a menstruação acontecendo. Então, a partir dos 14 anos de idade, do 2º ciclo da essência, o 4º pulso já pode ser sentido, já pode ser observado. Né? Sun Simiao, 652, escreve um livro, Prescrições Valendo 1000 Moedas de Ouro. Esse livro é impressionantemente forte na sua teoria de diferenciação das esterilidades primárias e secundárias. Né? Então, aquelas primárias, né, quando a mulher nunca engravidou, e a secundária, que é que ela não consegue engravidar do 2º filho. Né? Então, é bem interessante. Mas em todos esses clássicos, em todos esses livros, ninguém vai discutir o que eu vou falar agora. E é o que a maioria das vezes não acontece nos nossos consultórios. Os médicos chineses nunca ignoraram a origem masculina da infertilidade. Mas o que eu vejo hoje? Muitas meninas procuram o tratamento de acupuntura, de fitoterapia, de medicina chinesa, e o marido simplesmente se contenta, eu fiz o espermograma, lá no espermograma está tudo certo, motilidade e quantidade, então eu não preciso de tratamento. Do ponto de vista ocidental, não. Mas será que, do ponto de vista da medicina chinesa, esse homem com um pulso tênue, fraco, ao mesmo tempo rugoso, mostrando que a sua essência está clara e fria, ela vai conseguir fazer a concepção? Talvez não. Então, o que eu vejo é que muitas mulheres procuram o tratamento e os maridos negligenciam que possa ter algum problema, né? Quantas mulheres que também, do ponto de vista ocidental, não têm o porquê não ter fertilidade. E assim mesmo, a gente tem trabalhos para tal. Né? Então, é muito importante, né, entender, olha que interessante, um texto aí, já bem mais contemporâneo, né, 1486, 1558, né? Xue dizia assim, quando uma mulher não tem filhos, é preciso examinar a condição física do homem. Por quê? Se o rim estiver vazio e se a essência for fraca, não pode provocar concepção. O rim vazio e a essência fraca nem sempre vão aparecer no espermograma. O espermograma vai dar lá, motilidade e quantidade normal.
mas a energia está fraca, a concepção não acontece. Então é muito importante, vocês que trabalham com saúde da mulher, né, não só estudar as causas da infertilidade feminina, que pode ser uma fraqueza constitucional, um excesso de trabalho, uma dieta inadequada, uma atividade sexual excessiva, ou o início de atividade sexual em idade precoce, ela vai declinar a matriz, fazendo com que a mulher, quando chega na idade fértil, não consiga engravidar, né? E alguns fatores patogênicos também contribuem com isso. Por exemplo, a invasão de frio patogênico, especialmente no canal do fígado, né? Como nós falamos, a invasão de frio patogênico, especialmente no canal do fígado, faz com que o útero não consiga produzir a sua força, não consiga produzir a força para a matriz, e aí essa matéria fértil não vai conseguir ser direcionada, né? Então, realmente, negligenciar a parte masculina é não conseguir, muitas vezes, um tratamento eficiente de infertilidade. E aí muitas mulheres vão cair aonde? Elas vão ver que não consegue, não tem jeito, então vamos lá para a parte mais ocidental da coisa, né? Então, aqui, um resumo patológico para vocês, claro que não dá para eu detalhar com o tempo que nós temos de aula, né? Cada um desses casos que a medicina chinesa entende em termos de fisiologia energética, como a deficiência do rim, do sangue ou do qi do baço, né? A fraqueza do qi do fígado, que aqui no Brasil comumente nós chamamos de estagnação do qi, a mucosidade e o frio patogênico, e do ponto de vista da acupuntura, não podemos negligenciar, né, o qi do canal do rim, a desarmonia entre os vasos concepção e penetrador, e os distúrbios da alma, da essência, da mente, que também são considerados pela acupuntura, né? Então, os treinamentos que falam sobre saúde da mulher tem que abordar esses quadros, e aqui na Shental eu garanto a vocês que abordaremos todos esses quadros e vamos detalhar cada um deles, falando sobre os fitoterápicos da medicina chinesa e dos pontos da acupuntura para cada um desses quadros aqui. Mas o que eu quero deixar muito claro, muito importante para vocês, é nunca negligenciar que talvez pode ter aí o homem com algum problema. E se o homem tem algum problema e a mulher está tudo bem, não vai ter concepção, mesmo que os parâmetros ocidentais estejam todos normais, né? A Suzete coloca lá, usar o banco de moxa, com certeza, né? Usar a moxa bustão, né? Não vou colocar nem o banco de moxa, né? Vou colocar aí a moxa bustão como um todo, seja o uso interno, porque existe o uso interno da moxa bustão, interno útero, intrauterino, tá? E existe a moxa bustão em pontos específicos do corpo, elas são essenciais para todo o trabalho da medicina tradicional chinesa, né? Hoje está muito comum você ver aí, né, as mulheres usando a vaporização uterina, né? E, por exemplo, esse banco de moxa, ele tem também uma ideia dessa vaporização, que não é só para a parte física genital feminina, isso envolve corpo, mente e alma, né? Então, realmente é uma matéria, para quem ainda não estudou, procurem, pesquisem essa questão da vaporização do útero, que vocês vão ver que é muito bacana, é muito interessante, é um trabalho que vem sendo feito aí, e a moxa, o uso da Artemisia vulgaris, é também um trabalho que pode ser feito em conjunto, tá, Suzete? Não sei se é essa a questão, mas sim, com certeza, a moxa bustão, na minha opinião, é um dos mais importantes recursos que nós temos da acupuntura. Afinal, a acupuntura é o uso da agulha e da moxa, né? E aqui, ao beber a água, lembrar-se da fonte, né? Mais um pitaco do professor. Falei que eu ia dar alguns pitacos na aula de hoje, né? Então, colegas acupunturistas que não usam esse ponto, vamos começar a usar, tá? Existe um grande mestre, eu tive a honra, né? Eu ia falar de oportunidade. Se não foi oportunidade, foi uma honra poder estudar com um dos maiores ginecologistas e obstetras da história da medicina chinesa, um dos maiores mestres, né, que nós tivemos aí, que veio a falecer agora em 2015, né, foi homenageado
como um dos mais importantes médicos dos últimos 300 anos da medicina chinesa. Aqui uma foto do dia que ele recebeu a sua homenagem, no ano de 2015, pouco antes dele falecer, né? A gente estava lá presente, a gente viu ele recebendo essa homenagem, um grande desenvolvedor aí de várias técnicas de acupuntura, como bloqueio de canais. Esse cara desenvolveu matérias de seleção e combinação de pontos, muitos deles estão lá nas apostilas da Shental, alunos, quem é aluno nosso sabe que está tudo lá, técnicas de sangria, técnicas de agulha de fogo, mas sem sombra de dúvida, o que eu queria falar desse cara hoje é esse cara ter me ensinado um dos pontos mais especiais que promove o fluxo de energia para dentro do útero, que é o ponto fígado 11, é o ponto Yin Liang, né? Yin Liang, borda do Yin, Yin Liang é um dos pontos mágicos que nós temos na rede de canais, e por incrível que pareça, ele está no canal do fígado, ó lá, canal do fígado, Yin Liang, um ponto que eu vejo pouquíssimas pessoas utilizando, né? Pelo fato de não terem o conhecimento, muitas vezes, de Foucault, né? Foucault, o estudo específico de ginecologia e obstetrícia, né? Esse ponto faz o ambiente uterino tão saudável quanto possível para promover o crescimento do embrião e do feto. É um ponto que potencializa o tratamento de infertilidade incrivelmente, né? Ele é um ponto que realmente, se não usar, está perdendo uma das armas mais importantes que nós acupunturistas temos, né? E eu vejo que muitos médicos não usam aqui no Ocidente, muitas vezes pela localização dele. Gente, é só colocar um biquíni, né? Pede para a sua paciente vir com um biquíni, ou vir com aqueles shortinhos que são utilizados para corrida, né? Põe um biquíni por baixo, por exemplo, coloca um shortinho de corrida, que é bem soltinho, a gente levanta a lateral dos shorts para fazer o agulhamento, levanta a outra lateral, 2 só abaixo do osso púbico, em cima do canal do fígado, exatamente aí onde eu estou apontando para vocês nas imagens. Então, usem esses pontos. Esse ponto é um ponto que faz o ambiente uterino tão saudável quanto possível. Esse é o ponto que faz o crescimento do embrião e do feto. Esse é um ponto que promove o fluxo de energia e sangue nos canais para o útero. Ele está na região de comunicação dos canais. Lembra a imagem que eu mostrei lá no início da aula? Do canal do fígado, se comunicando com o vasoconcepção, se comunicando com o vaso penetrador, se comunicando com o canal do baço. É lá no ponto fígado 11 que está a conexão que faz toda essa energia e sangue ir para o útero, né? Então, esse ponto brilhantemente foi estudado e foi divulgado amplamente por esse grande mestre, Dr. Han Pujan, que eu tenho assim um carinho incrível e a honra de poder estudar com um dos maiores acupunturistas que eu já conheci e que realmente me ensinou esse ponto e que eu venho utilizando esse ponto ao longo dos anos e é o que está trazendo muito resultado para os meus tratamentos, né? Uma das coisas que a gente percebe que a fase contemporânea trouxe para a gente é a melhora dessas condições, porque hoje, se a gente fala de infertilidade, eu não vou negar para vocês, né? É o que a gente comentou lá no início, aquele papo que a gente estava batendo lá no início desse modo, dessa parte da aula, né? A gente começou a falar, a mulher, quando ela chega na sua fase, que ela está na sua plenitude, né? Que é o ciclo lá dos 28 anos, né? 7 a menos, 7 a mais, entre 21 e 35, que ela estaria no seu auge do vigor do útero, ela está fazendo o que nesse momento? Ela está estudando, ela está trabalhando, ela está correndo atrás da sua liberdade financeira, ela está correndo atrás ali de ter uma vida com o marido, de viajar, de aproveitar, de curtir, e aí na hora que ela para fazer a ser mãe, muitas vezes ela já está na fase de declínio da matriz, da matéria base gestacional, e aí, como a matéria base gestacional não está presente, ela vai estar em declínio, e aí ela tem muita dificuldade. E quando vem essa dificuldade de infertilidade, e que muitas vezes, pela negligência do homem não ser tratado, tá? Essa é uma observação
pessoal, acontece desses pacientes ter que buscar o quê? A reprodução assistida, e hoje nós temos a fertilização in vitro aí como um grande aliado das infertilidades, né? A fertilização in vitro é um grande aliado, sim. A acupuntura trouxe mais resultado para a fertilização in vitro. Então, é aí que entra a sacada da gente unir as duas coisas. Então, como eu disse, a gente não pode ser negligente com toda a filosofia, a gente não pode deixar de usar os canais, as ervas, a farmacoterapia, os pontos, a moxa-bustão, brilhantemente lembrado pela colega aí, nós temos que usar esses recursos, mas muitas vezes a reprodução assistida, ela é necessária para que essa mãe se torne mãe, para que essa mulher se torne mãe, né? Essa tentante se torne realmente uma gestante e que essa gestação traga o fruto que é o filho. E o que acontece é que quando a gente começa a olhar a fertilização in vitro, a gente vê que essa concepção, essa fecundação do óvulo com o espermatozoide fora do útero, quando ele é inserido, quando você faz o transplante, a taxa de sucesso é de 35%. Não é uma taxa muito alta, é uma taxa relativamente baixa. Nós estamos falando de quase aí 1/3, um pouquinho mais que 1/3 das mulheres que procuram a fertilização in vitro tem resultado. E aí que veio um estudo de um dos maiores acupunturistas contemporâneos, agora estou falando da fase contemporânea da ginecologia, que percebeu que a acupuntura poderia aumentar a eficácia da fertilização in vitro. Se a acupuntura pode aumentar a eficácia da fertilização in vitro, então vamos começar a praticar. Dr. Wolfgang Paulus foi lá, criou um protocolo, que hoje é chamado de protocolo de Paulus. Esse protocolo foi testado pela primeira vez na Alemanha, em 2002, e a análise foi feita com 160 tentantes. Essas 160 tentantes foram divididas em 2 grupos, 80 mulheres fazendo a FIV e as outras 80 mulheres, além da FIV, a acupuntura do protocolo de Paulus. É um protocolo bastante complexo, completo, né? Ele inicia por uma preparação antes de fazer a coleta do óvulo, depois ele faz o atendimento pré-transferência, pós-transferência, enfim, é um protocolo que tem um caminho bastante interessante da nossa escola Shental. Quem faz essa parte do nosso treinamento é a professora Roberta Egina, que, que treinou esse método, que estudou esse método e pratica esse método e leciona esse método lá na Shental, no nosso treinamento de saúde da mulher, né? E esse método é um método que fez com que a taxa de gravidez dessas mulheres que fazem fertilização in vitro quase que dobrava, quase que dobrou. Olha o resultado que ele teve na pesquisa dele, né? As mulheres, as 80 mulheres que não receberam a fertilização in vitro, elas tiveram 26,3% de engravidar, tá? Ah, Otávio, mas não existe 26,3 mulheres. Não, é porque algumas desistiram do tratamento no meio do caminho. Então, por porcentagem, esse foi o número que esses pesquisadores chegaram, tá? Então, aqui eu não estou colocando o trabalho todo. Vocês podem estar na internet, vocês vão ver que tem vários lugares aí, esses sites de estudos científicos, você consegue ver esse estudo, tá? Vocês têm lá, ele está liberado para pesquisa daqueles que gostam dessa parte. E olha o que Wolfgang Paulus encontrou naquelas 80 mulheres que fizeram, além da FIV, a acupuntura junto. 42,5%. Então, nós estamos falando de quase o dobro de tentantes que, quando fizeram a fertilização in vitro, tiveram resultados melhores, tiveram a sua gestação, indo a termo, tendo seus bebês, com a acupuntura, comparado com as mulheres que só fizeram a fertilização in vitro. Então, hoje, nós temos, por exemplo, né, várias clínicas de fertilização in vitro que já trabalham com acupuntura junto, né? Por exemplo, aqui na Escola de Medicina do ABC, a gente tem ali a Ideia Fértil, que é uma clínica que faz esse trabalho de FIV. Junto com a Ideia Fértil, tem lá uma clínica de acupuntura para tratar essas mulheres para aumentar a efetividade, né? Então, hoje, a acupuntura já é uma grande aliada aos trabalhos de fertilização in vitro, especialmente por esse grande médico, o Dr. Wolfgang Paulus, que desenvolveu um protocolo brilhante
que eu uso e dá muito resultado. Tá? É um protocolo que realmente, apesar de estar nessa fase contemporânea, ele tem toda uma base fundamentada na acupuntura clássica. Né? Então, quem for um dia estudar o protocolo de Paulos, independente se for conosco na Shental ou em outra escola, vocês vão ficar impressionados de boca aberta do quanto que esse protocolo é clássico. Ele é um protocolo para uma condição contemporânea, mas que tem toda uma fundamentação filosófica e clássica dentro da medicina tradicional chinesa. O que vai levar, então, ao mais esperado por uma tentante, que é a gravidez, né? Gravidez essa que, de acordo com a teoria de Yin Yang, ela já começa gerando uma fraqueza no Yin. Lembra lá do começo da aula, né? O que é que traz a energia para dentro do útero? O vasoconcepção, que está conectado a Paulo O, Mailo O, que está conectado aos canais do rim, que está conectado aos canais do coração. O Fábio me perguntou há pouco, né? Esse calor vazio afeta o coração e ou o rim, né? Pela sua deficiência de Yin. Então, a gente parte do princípio que uma das condições que a gestação já gera por natureza, né, especialmente pelo fato do Yin Qi ser usado no desenvolvimento do feto, é um calor vazio. Né? Então, a gestação, ela já tem intrínseca a ela um calor vazio, né, pelo natural, lembra que é uma predisposição momentânea que vai acontecer durante a gestação. E regular o fluxo da energia e sangue faz com que a gente ajude, diminui ou não deixe acontecer os sintomas gerados na gestante em função dessa perda. Né? O que acontece nos 3 semestres aí, né, os trimestres que nós temos, né, primariamente é uma adaptação do corpo da mulher a essas novas condições, né, e aí que geram aqueles sinais iniciais tão comuns como náusea, azia, fome extrema, indigestão, problemas de sono, né, geralmente acontece muito nessa fase, ou sono demais, ou insônia, dores de cabeça, né, são coisas muito comuns no primeiro trimestre, né, nas 12 primeiras semanas. Depois, essa evolução com o crescimento do bebê, vai começar a ocorrer uma obstrução mecânica do fluxo de energia. Vai começar a aumentar, o bebê crescendo, o útero vai crescendo, vai comprimindo esses órgãos e, mecanicamente, o fluxo do Qi vai começar a ficar obstruído. E obstrução essa vai levar a problemas lá no Qi do baço, edemas no Qi do rim, né? Também verando edemas ou dores nas costas, dificuldade de urinar, né, ou problemas na urina de urgência, não consegue segurar, deu um espirro, perdeu a urina, né, isso é muito comum, isso é mecânico, né, tem uma característica mecânica dessas mulheres nessa questão também. Né? Problemas de sono também, uma maior necessidade, eu até brinco com as minhas gestantes, né, dorme agora, porque se for igual a minha filha, tu não vai dormir por um bom tempo. Né? Para vocês terem uma ideia, minha esposa, ela criou uma lei na nossa casa aqui, né? Nós temos a Ana Beatriz, a nossa, né, o único filho, o tesouro, a paixão da minha vida, o que me faz levantar todos os dias, né? E aí ela falou assim, Otávio, nós só teremos outro filho no dia que eu dormir uma noite completa sem ter nenhuma interferência, né? Enfim, nós temos uma filha única, ela está com 19 anos. Né? O que a gente não dormia no início por causa da criança, hoje é por causa das baladas, saída com as amigas, né? Então, tudo... Ainda não tivemos uma noite de sono tranquila, e é por isso que ela é a única, e a fábrica já fechou. E no último trimestre, o que acontece? O terceiro, a fase de exaustão do Yin. Então, lembra, o Yin está sendo desgastado. O Yin está sendo desgastado. Chega nesse momento, há uma exaustão do Yin que faz aumentar esse calor interno, calor vazio. Né?
calor vazio, que afeta Pau-Luo, que afeta Mai-Luo, não esqueçam, comecinho da aula, canal do útero para o rim, canal do útero para o coração, e vai fazer calor vazio no coração e no rim, e a mulher começa a experimentar condições de exaustão, de tristeza, de edemas, de fogachos, incluindo algumas patologias bem desagradáveis que podem ocorrer durante e pós-gestação, né? Aqui, em relação à medicina chinesa, as condições patológicas mais comuns durante a menstruação, né? Queria deixar constar para vocês, como falei, o tempo não me permite que a gente faça o estudo individual de cada uma delas, aqui nessa aula não, mas eu quero que vocês já nessa aula entendam, olha lá, deficiência do sangue do yin, estagnação que afeta o baço, deficiência do baço em mucosidade, e do ponto de vista dos canais, o que mais acontece é as disfunções entre vasoconcepção e vasopenetrador. Todas as desordens que afetam estes canais extraordinários devem ser levados em consideração para que o tratamento da gestação ou a manutenção da saúde gestacional aconteça, né? São as síndromes aí de vazio, de calor vazio ou cheio, né? De umidade calor, de estagnação gerando calor e do frio vazio ou a fraqueza do yang e o frio cheio que vai afetar. Então são 7 condições que podem afetar esses canais extraordinários. Essas 7 condições todas estão dentro das doenças que podem acometer a mulher neste período, né? Destaco algumas delas e, mais uma vez, o pitaco, né? Olha lá, o pitaco do professor, que a gente tem aí um dos pontos que são realmente impressionantemente eficientes para acalmar a mente, construir o sangue, né? Do ponto de vista tradicional. Mas quando a gente começa a olhar a ação desse ponto no período gestacional, nós conhecemos entender que esse ponto é o ponto mais importante do canal para assegurar a gravidez e prevenir aborto. Lembra que eu comentei que hoje eu tenho um grande número de mulheres que não têm infertilidade, muito pelo contrário, elas têm a concepção. O problema é a manutenção dessa gestação que não acontece. O problema é a parte de levar a termo essa gestação, é o que não acontece. Então, esse ponto é um ponto estratégico para nós, acupunturistas, utilizarmos para criar esse ambiente uterino saudável para fazer com que o crescimento do embrião e do feto aconteçam. Eu acho lindo um texto, né? Eu fiz o meu treinamento, né, a minha especialidade, ginecologia e obstetrícia, depois da minha formação em medicina chinesa, eu fiz lá na China, na Universidade de Shenzhou, né? Na Universidade de Shenzhou eu escolhi como a universidade para a minha especialização de obstetrícia, de ginecologia, e tem um texto de um professor que eu acho muito pertinente aqui, que ele coloca assim, né? Que o ponto R9 ele é usado para produzir uma criança com pele particularmente luminosa, que iria dormir à noite e rir durante o dia, que ia ser praticamente imune às doenças. Ou se ele ou ela pegasse uma doença, ela curaria-se rapidamente, porque o ponto R9 faz uma criança sã de mente e corpo. É impressionante o resultado que você tem desse ponto durante o período gestacional. Ah, Otávio, mas não pode usar pontos de acupuntura em mulheres gestantes porque aborta. Se você ainda acredita nisso, convido você a estudar ginecologia e obstetrícia, né? Então, não vão atrás dessas frases soltas de professores que nunca estudaram ginecologia e obstetrícia na vida, ou de médicos que são negligentes para o conhecimento técnico da acupuntura. A acupuntura não aborta, muito pelo contrário. A acupuntura, ela trata a mulher gestante. Pontos como baço 6, por exemplo, são usados durante o período gestacional, a partir do 5º mês, para preparação do parto.
né? Os moxa-bustores japoneses, por exemplo, fazem moxa-bustão a partir do 5º mês de gestação no ponto baço 6, em Linquan, para que consiga fazer um tratamento de preparação para que o parto seja mais tranquilo, né? Então, olha que bacana que nós temos aí na rede de canais pontos como esse, que minimiza a transmissão de toxinas da mãe para o filho, aumentando a saúde do bebê, a resistência às doenças e, ao mesmo tempo, fortalecendo o ti da mãe, impedindo que aconteça o quê? O enjoo gestacional, que é tão comum nos primeiros 12 semanas da gestante, né? Enjoo gestacional esse que está associado aos canais do vaso penetrador, que se utiliza do canal do estômago e do rim para fazer o seu caminho, né? A dor lombar e ciática, que está associada ao canal do rim e o útero, né? O canal que liga o rim ao útero, o ti do rim, a lombar é o palácio do ti do rim, então dor lombar e ciática é muito comum durante esse período, então nós temos que orientar o tratamento para isso. Eclâmpsia, que é a hipertensão gestacional, né? O mal eclâmptico, né? Então a gente tem como controlar isso para não deixar chegar ao ponto de virar uma eclâmpsia, né? Eu tive a oportunidade e a honra de fazer trabalhos em relação a essa patologia com colegas minhas, professoras, quando estavam grávidas, né? Uma das pessoas que me deu a oportunidade de colocar à prova o meu trabalho dentro de um hospital durante o parto de uma gestante foi doutora Maria Cristina Pacheco, mãe do doutor Fábio, que está aqui hoje acompanhando a aula com a gente. Eu tenho um carinho enorme por essa mulher que me ajudou muito no início da minha formação, da minha paixão pela obstetrícia e pela ginecologia dentro da medicina chinesa, né, que por algumas oportunidades estivemos juntos aí trabalhando com as gestantes, o próprio edema gestacional, que acontece em função da fraqueza da transformação e transporte do baço, né, e entre outras disfunções que também levam ao edema, não é só o baço, o yang-ti do rim, o yang-ti do baço, o yang-ti do pulmão, então são vários fatores que levam ao edema, no caso gestacional, só o pulmão que não entra, né, mas todos os sistemas que nós vimos lá no início da aula podem acometer os líquidos, vão estar sendo associados aí, o vaso da cintura, Tai-Mai, também está associado aqui, né? E uma das técnicas que também já tem uma comprovação científica muito importante, que é a posição incorreta fetal, né? Outro pitaco aqui para vocês, né? Hoje eu falei que ia dar vários pitaquinhos na aula, olha aí mais um, né? O ponto bexiga 67, que foi estudado em 1984, né? Ah, Otávio, mas é muito velho esse trabalho. É velho, mas faz que vai funcionar, né? É 84, mas lá em 84 eles provaram o que a gente faz até hoje e dá certo, né? Eles observaram o efeito da moxa-bustão nesse ponto na reversão fetal, mas isso tem que ter é uma janela que faz esse ponto funcionar, 28 a 34 semanas, tá? É nessa janela que você vai fazer 20 minutos por dia de moxa durante 7 dias. Tá? Então, são 20 minutos, 20 minutos, não é ir lá e pegar o bastãozinho, dar uma esquentadinha e acabou. Não, 20 minutos de moxa-bustão, todos os dias, por 7 dias consecutivos. Olha o que esses caras observaram, né? Os parâmetros fisiológicos foram observados em função do cortisol plasmático aumentado, enquanto que o que estava no líquido amniótico não mudou. Então, olha que interessante, ele interfere na fisiologia da materna, mas não interfere no bebê. E é isso que torna esse ponto muito bacana, porque ele não faz nenhum tipo de ação bioquímica no bebê, mas sim no útero e na mãe, né? O aumento de cortisol, com certeza, vem do córtex suprarrenal da mãe. O que acontece? Uma diminuição aí das prostaglandinas, né? De 2032 para 1398, né? 95 até 122 aí, PG miligrama, depois da moxa-bustão, né? Não tem modificação de PGF, e essa relação passa de 1,8 mais ou menos aí, depois da moxa-bustão cai para 0,16, ou seja,
conclui-se o quê? Esse aumento de cortisol plasmático aumenta o tônus uterino, favorece a contração e aumenta o movimento fetal, o que facilita a reversão. Cuidado, acupunturistas. Se você continuar fazendo moxa, ele vira de novo. Tá? Então, aqui é imprescindível o acompanhamento com ultrassom. Você vai fazer a moxa, 20 minutos todos os dias, dá o bastão para a mulher fazer em casa. Ela vai fazer 7 dias, vai no médico fazer o exame. Se o bebê já está cefálico, para a moxa imediatamente, porque senão continua aumentando o cortisol plasmático. Quanto mais cortisol plasmático, mais tônus uterino. Quanto mais tônus uterino, mais contração, o bebê vira de novo. Então ele estava sentadinho. Aí você fez 7 dias, ele encaixou. Você fez de novo 7 dias, ele sentou de novo. Não valeu de nada. Então não é para fazer essa moxa até o fim da gestação. Eu já vi a acupunturista falando assim, não, tem que pegar o bexiga 67 e fazer moxa até nascer. Não. Se você fizer mais do que 7 dias, o bebê pode virar de novo. Ele pode reverter patologicamente, ficar podálico. Então, se você quer o bebê cefálico, que é o que precisa para um nascimento natural, é muito importante que você faça sempre o acompanhamento do uso desse ponto com ultrassom. Tá? Então, tem que ter o acompanhamento desse ponto com ultrassom. Senão, não vai dar certo. Né? A taxa de efetividade foi muito alta. Né? A série Testemunho foi feita com 264 mulheres, né? 130 tiveram reversão fetal, né? E dos pacientes tratados com moxa, nós tivemos 80,91%. Foram 195 apresentações corrigidas com o uso da moxa. Então, isso mostra, mais uma vez, em um estudo científico, e há quem diga que não tem estudo científico da acupuntura, o que é um absurdo, né? E aí eu já faço um pedido a vocês, acupunturistas, agora. Vou até abrir minha câmera aqui para poder fazer esse pedido, né? Não deem audiência para essas pessoas que só querem engajamento no algoritmo do Instagram dela, né? O cara vai lá e escreve, acupuntura não tem estudo científico. Aí você vai lá querer brigar, fala, não, tem sim. O que o algoritmo entende? Que você está dando visão para essa informação. Quanto mais visão você dá para essa informação, o algoritmo lança isso para mais pessoas. Não faça isso. Vai lá, não escreva nada, deixa essa pessoa falando sozinho e coloque no seu perfil o que é verdade. Né? E colegas compartilhem o que é verdade, né? Não fica conversando com gente que não sabe o que está falando, né? Esse monte de influencer aí que inventa ponto, que inventa estímulo, que inventa, né? Que estímulos podem ser feitos em pontos de acupuntura, sem agulhas, coisas malucas que a gente fica aí. Né, os estudos científicos mostram para a gente completamente o oposto do que esses caras pregam nas suas redes sociais. Então, cuidado, acupunturista. Não vai brigar lá com o cara, porque brigar com essa pessoa que está falando coisa errada vai dar mais audiência para ela, porque o sistema é burro. O sistema vai colocar, vai divulgar toda essa informação para mais pessoas. Então, divulguem e vai lá e compartilha e conversa e interaja com as pessoas que falam a medicina chinesa séria. Nós temos muitos influencers aí também que falam sério de acupuntura. Né? Temos aí pessoas que têm um trabalho bacana de acupuntura nas redes sociais, mas infelizmente não são aqueles que têm mais visibilidade. Infelizmente, aqueles que têm mais visibilidade geralmente são aqueles que falam coisas erradas ou coisas que não têm fundamento nenhum. Tá? Então, quando você olha um trabalho desse, quando você olha um trabalho que estudou a bioquímica da ação da moxa e vem falar para mim que a acupuntura não tem estudo científico, né? Essa pessoa precisa começar a estudar um pouquinho mais, né? Essa pessoa precisa começar a pesquisar, né? Até onde que essa pessoa realmente entende o que é uma ciência, né? Um estudo feito aí, são vários estudos que nós temos aí mostrando em reação bioquímica, com todos os estudos randomizados, com todos os estudos aí necessários para que a gente tenha um suporte do que nós estamos fazendo, né? Então, isso é muito importante. Fica aqui minha súplica a vocês, porque realmente hoje o que a gente vê é muitas pessoas
fazendo aí propaganda negativa da nossa profissão, né? Infelizmente, isso acontece, né? E formações duvidosas, né? Essa semana, por exemplo, veio um rapaz lá que fez uma formação de acupuntura pós-graduação, lato sensu, 6 meses, online, não teve uma aula prática, e ele está lá com o título de pós-graduado em medicina chinesa e acupuntura. E esse cara nunca fez um agulhamento sob supervisão, né? Aí você fala, que profissional que está sendo colocado no mercado aí, né? É assustador, Deja. Adoro esses emojis. É assustador mesmo, né? Bom, para fechar, vamos falar um pouquinho do parto, rapidamente. O termo matriz, né? Ativa ou passiva, né? Ou seja, enquanto ela estava passiva, o feto está retido, quando ela se torna ativa, aí o Yang vai expulsar esse excesso de Yin, o Qi empurra o sangue, a porta do útero se abre para que ocorra a excreção, odeio essa palavra, ou para que ocorra o nascimento aí, né, do bebê. Mas a palavra, se você for traduzir ao pé da letra no chinês, é excretar o feto mesmo, tá, gente? Não é culpa minha, não. Está escrito lá no livro antigo, né? É que é uma palavra mais generalista, porque está expulsando, está colocando para fora, né? Essa ação é uma atividade progressiva, né? A gente sabe aí do ponto de vista ocidental, né? O aparecimento do curso contrátil, a dilatação passiva, a ruptura da bolsa até a expulsão do feto, né? Isso vai acontecer se o Qi for correto, né? O sangue circular adequadamente, teremos um parto harmonioso. O que pode fazer com que o parto não ocorra de forma harmoniosa? Uma fraqueza na energia e sangue e a consequência dessa fraqueza, que é a estagnação da energia e sangue. Ou seja, se o corpo está fraco, ele não consegue manter o fluxo suave de energia e sangue, especialmente o sangue se acumula a uma estase, e aí o corpo vai ter problema na hora do parto, né? Etiologicamente, essa perturbação começa lá no baço e no estômago, em alguns casos, em outros casos, esse vazio começa lá no rim, né? E nos casos onde que há uma estase de sangue, é devido à não manutenção livre fluxo, que é do fígado, né? Que a gente já viu aí no início da nossa aula. Então, todo esse sistema de dilatação, contração e parto vai acontecer aí em relação, né, a horas de trabalho, e a gente consegue reduzir isso drasticamente fazendo o uso aí de vários recursos da acupuntura. Como não poderia deixar de ser, eu vim aqui falar de mais um pitaco de um ponto que eu sou apaixonado. Ao beber a água, lembrar-se da fonte, ou seja, Dr. Jiao Guihui, né? Dr. Jiao Guihui desenvolveu intervenções para que o parto fosse harmonioso e sem complicações. Né? O que é essas intervenções? Né? É aumentar a intensidade e frequência das contrações, fazer a acomentação fetal, facilitando, perdão, a descida desse feto, acelerando essa dilatação e diminuindo a duração do trabalho de parto, né? Então, o que levaria muitas vezes, né, se a gente pegar no curso natural, né, 2/3, né, ou seja, até 4, 5 centímetros são 2/3 do tempo, né? A gente consegue fazer, às vezes, em meia hora, né, a dilatação de 5, 6, 7 centímetros em 30 minutos, com a aplicação, por exemplo, desse ponto que é sensacional, que é chamado técnica de dividir o trabalho de parto, que é a utilização do ponto ciliar, o ponto bexiga 32, que deve ser colocado profundamente até se aproximar dos nervos uterinos, tá? Esse ponto é agulhado em torno de 1,5 a 3 swam, né? Então, para isso, tem que ter uma agulha própria, né? Então, depende do tamanho do glúteo da mulher. Se você tem uma mulher com glúteo aumentado, precisa de uma agulha um pouco mais longa, né? Uma agulha menos longa para as meninas que são menorzinhas, que são mais magrinhas, tá? O paciente deitado de decúbito lateral, ela não pode encontrar obstáculo, então tem que passar dentro do segundo forame sacral. A ideia é que a agulha entre
dentro do forame sacral, e as manipulações são feitas a cada contração. Então, no momento em que vem a contração, você manipula a agulha junto. Aí passa o tempo da contração, vem a próxima contração, você manipula a agulha junto. Você faz isso por 20 minutos, tira a agulha, vai lá, a médica mede a dilatação. Geralmente, o que você vai ver é que dentro desses 20 minutos, os 10 próximos minutos, na minha experiência clínica, os 30 minutos que do início da técnica até os 20 da retirada, né, com aqueles 10 que sobram, é o suficiente para você sair. Muitas vezes eu já atendi casos que a paciente estava com 3 centímetros de dilatação e foi para 9 dentro desses 30 minutos, né? Aí o que acontece? O médico que está acompanhando esse parto, ele olha para você e fala, o que é isso que você fez, que isso é impossível de acontecer, e aí ele pergunta onde é que você estudou isso, que eu também quero estudar. É muito comum esse médico, por exemplo, depois se tornar o nosso aluno ou o nosso colega de trabalho lá na frente, né? A parturiente decúbito lateral, tá, Pela? Esse é o ideal, tá? O ideal mesmo é o decúbito lateral, para poder ter o relaxamento daquela região, para poder facilitar. Mas se você conseguir fazer o agulhamento com a paciente sentada, né, curvada para frente um pouquinho, você consegue penetrar essa agulha também sem encontrar obstáculos, eu acredito que não vai ter problema, tá? Mas o indicado seria mais em decúbito lateral, tá? Eu, quando fiz esse método, sempre usei com a paciente em decúbito lateral, mas não tem problema nenhum, eu acredito que não vai haver problema nenhum de fazer com esta paciente sentada, tá? Não vejo problema, mesmo porque a ideia é o estímulo da raiz do nervo que envolve o útero, né? Aí não é nem canal, não é nem energia, não estamos nem pensando em sistema, rede de canal ou diferenciação de síndromes. Aqui é estímulo local mesmo do sistema nervoso, tá? Não necessariamente, tá, Bruna? Pode ser quando você tem um que ainda, né? Exatamente, é isso aí que você colocou, tá? Não tem bolsa rota, você já pode iniciar esse trabalho, tá? O anestesista surta mesmo. É mó barato, né? Mas eu confesso que todos os médicos que eu já tive a oportunidade de fazer um trabalho de parto acompanhado, né, doutor Gustavo, enfim, se eu começar a falar os nomes aqui, eu vou esquecer de alguém vai ficar bravo comigo. Então, a gente geralmente é o terapeuta da paciente, independente do médico. Ainda não tenho nenhum médico que trabalho diretamente, né? Então eu trabalho para a paciente e o médico que ela escolheu. Então são várias oportunidades que eu já tive de fazer isso aí. Hoje no hospital São Luís, por exemplo, o último que eu fiz, tem lá todo uma sala toda preparada, com ofurô, com macas, enfim, né? Hoje nós temos aí essa medicina humanizada, né? Obstetrícia humanizada, cada vez mais o acesso junto com as doulas, cada vez mais o acesso dessa paciente, trazendo outros profissionais para o trabalho em conjunto. É muito legal, né? Isso realmente a gente vê. E pós-parto, né, nós temos aí uma demanda muito grande energética e que também pode trazer algumas complicações, né? Essa mulher vai enfrentar, então, durante o final, né, ela teve o bebê e vai ter uma perda repentina, então, desse acúmulo de yin e sangue, o que demanda uma energia enorme no momento do parto, e algumas mulheres, especialmente as que já têm algum tipo de predisposição, vão sofrer das doenças pós-parto, né? Esse enfraquecimento de energia e sangue, o desenvolvimento do fator patogênico fogo, o acúmulo de fleuma e o desequilíbrio nos canais. Então, a gente que estuda a medicina chinesa clássica, a gente nunca negligencia, né, o canal. Então, é sempre a síndrome
e o canal. Isso é de suma importância para que a gente consiga fazer uma medicina chinesa mais eficiente, tá? Então, não é dividir acupuntura, medicina chinesa. Não, as coisas têm que trabalhar junto. O canal é a via para as ervas, as síndromes são seleção de ervas, e para selecionar ponto tem que ser o canal. Então, canal e síndrome têm que caminhar juntos, tá legal? A diferenciação, então, que a gente entende é essa, tá? Para as patologias mais comuns que nós temos pós-parto, como eu falei, né, aqui, o que eu queria agora detalhar para vocês, cada uma delas, associar isso a cada uma das patologias, mas se eu puder dar uma dica para os colegas acupunturistas e estudantes, não esqueçam dos canais Indopé, tá? Canais do fígado, do baço e do rim. Não esqueçam desses caras, tá? Fígado, baço e rim são canais de suma importância para as patologias que são associadas ao pós-parto. Por exemplo, depressão pós-parto. Né? Por exemplo, prolapso de bexiga. Né? Prolapso de bexiga está cada vez menos comum, né? Como nós falamos aí anteriormente. Hoje a mulher pensou em engravidar, já está suplementando. Se suplementa, o baço é fortalecido. Se o baço eleva o Qi e mantém os órgãos no lugar, o prolapso não acontece. Em contrapartida, tem que tomar cuidado, porque hoje o que a gente vê, alguns trabalhos que já sugerem, por exemplo, o alto índice de autismo em crianças devido ao excesso de suplementação de algumas vitaminas, como, por exemplo, a B9. Né, B8. Então, hoje, o ácido fólico, você tem aí, né, B8, B9, cada um, eu já vi literaturas que dão números, mas é o nosso ácido fólico, tá? Independente do B aí, que tem algumas controvérsias na área médica, é a nosso ácido fólico. Então, hoje, por exemplo, a mulher falou para o médico dela, eu estou querendo engravidar, ácido fólico. E a gente já está vendo alguns trabalhos, né, neonatal, temos altíssimo índice de crianças nascendo aí no espectro autista, e esse espectro autista aí está cada vez mais sendo associado ao excesso de suplementação de ácido fólico. Cuidado, né? Então, tudo que é excesso, aquela velha frase clichê, né? O remédio do veneno é a dose, né? O remédio do veneno é a dose. Então tem que saber dosar. Hoje nós estamos vendo aí o quê? A pessoa, em vez de ir no médico, fazer exames para poder suplementar, ele vai lá na internet, o blogueirinho que ele segue falou que é bom ele tomar aquelas vitaminas. Então ele vai lá e toma. Aí toma outra, pum, de repente ele está todo intoxicado, todo inflamado, está todo ferrado. Né? E não sabe por quê. Então, tomar muito cuidado com a suplementação sem uma orientação, né, de um nutricionista, sem orientação de um médico, nutrólogo, sem orientação de um fitoterapeuta, de alguém que tenha capacidade de fazer esse uso aí para vocês. Né? Aí tem diminuído o uso de fórceps também, sim, com certeza. Né? O uso do fórceps é proibido? Não sei, Adriana. Agora você me pegou nessa área, na área médica ocidental, se o fórceps, eu acredito que não, porque eu sempre ouço falar sobre o uso dele aí em algumas situações, tá? Mas aí é algo que vai ter que dar uma pesquisada melhor, né? Dentro da medicina chinesa, aqui eu não quero entrar nesses detalhes aí, tá legal? Já me passaram os ácido fólico sem nem querer engravidar. Hoje é assim, né? Tem o pessoal, os blogueirinhos aí falam, né? A creatina tinha que sair da torneira, né? Eu tenho alguns nutrientes que eu concordo, tem coisas que são muito essenciais para o nosso organismo, né? Mas, mais uma vez, né? O excesso, a interação medicamentosa é um problema, né? E cuidado, às vezes você escuta, né? Uma paciente chegou, por exemplo, no meu consultório com um sangramento excessivo, uma metrorragia, que ela ficava em torno de 25 a 27 dias menstruada, ela ficava 3 dias no mês sem menstruar, e aí ela ouviu dizer que a Angélica sinensis, o Dong Quai, era uma planta excelente para tratar problemas ginecológicos. Só que a Angélica sinensis aumenta o fluxo sanguíneo, né? Então, ela estava tomando uma medicação que estava piorando o quadro dela, né? E talvez, eu acredito, depois de tratá-la, que o problema dela foi a medicação.
porque o que fez com que chegasse nesses 27 dias de sangramento foi ela ter tomado o fitoterápico, porque antes ela tinha escapes. Aí foi piorando, ela falou assim, aí foi piorando, né? E no meio do caminho, eu fui vendo coisas que eu podia tomar. Estou tomando esse daqui, ó, Dong Quai, que é da medicina chinesa, né? Que é a Angélica sinense. O Dong Quai, gente, a Angélica sinense aumenta o fluxo sanguíneo uterino. Então, ela estava piorando o quadro dela, mas uma plantinha não faz mal nenhum. Faz, se tomar errado, não tem jeito. Né? A gente muitas vezes prescreve para o paciente uma planta, por isso que eu não gosto muito de fazer dicas de plantas, dicas de pontos, às vezes sem ter o paciente na mão, porque às vezes você indica um fitoterápico, o paciente mistura com o outro e dá o contrário. Né? Até quem estava aí no aulão do mês passado viu um caso lá, né? De uma paciente que foi orientada a tomar um fitoterápico para abaixar a pressão, só que como era muito ruim, ela colocou um outro fitoterápico que era mais gostosinho para ficar mais palatável e não deu certo, a pressão dela estava piorando, lógico, ela juntou o alecrim, que é uma planta que aumenta a pressão, né? Então, tomar muito cuidado com isso. Então, o fitoterápico não é chazinho, não é para ser gostoso, é para ser eficiente, é para funcionar, é tratamento. Né? E, por fim, e aproveitando o nosso encerramento da aula com o nosso agosto dourado, uma das reclamações que ocorrem muito pós-parto é a hipogalactia, e eu vou dar um pitaco do nosso agosto dourado para encerrar a nossa aula. Vamos aproveitar que essa aula caiu exatamente nesse mês, o qual a gente vai estar falando aí, né? As mídias todas estão voltadas para a amamentação, então vou dar uma dica para aquelas mulheres que têm dificuldade de amamentar, né? A estimular a lactação. E se você acha que eu ia usar o corpo, agora eu vou falar da orelha. Vamos falar um pouquinho da auriculoacupuntura, que também é sensacional. Não é só acupuntura no corpo, que é eficiente. Aliás, quem é meu aluno sabe, quando eu falo de metabolismo de líquidos, a auriculoterapia, na minha experiência clínica, está sempre à frente. O que é melhor para tirar edema, Otávio? Aurículo. O que é melhor para mexer com as questões relacionadas a líquidos corporais, a acúmulo de líquidos, edemas, infecções? Auriculoterapia, e eu deixo aí para vocês uma sequência de pontos muito bacana, muito importante, né? Que eu aprendi com o mestre doutor Ernesto Garcia, né? Doutor de medicina chinesa, um dos mais importantes médicos estudantes dessa metodologia de acupuntura auricular chinesa, lembrando que nós temos a acupuntura auricular chinesa, nós temos a acupuntura auricular francesa, apesar de ter uns loucos na internet que falam que a verdadeira auriculoterapia é nós temos métodos diferentes de acupuntura auricular. Cada um tem a sua pró e tem o seu contra. Não existe um que é melhor do que o outro. São diferentes e cada um tem os seus benefícios. Como estudante de medicina chinesa, claro que eu trouxe para vocês aqui a auriculoterapia chinesa, que une a visão ocidental e a visão oriental. Como está descrito aqui pelos pontos fígado e estômago, que se relacionam com o trajeto do seu canal à mama, né? Então, a mama, ela está diretamente irrigada por esses dois canais, e por isso que esses órgãos regulam o sangue, que os líquidos corporais estão associados a este, fazendo com que você tenha, então, uma regulagem aí brilhante da nossa a energia, favorecendo a lactação, melhorando aí a lactante a fazer a amamentação do seu bebê. E do ponto de vista da medicina ocidental, a acupuntura auricular chinesa traz a zona correspondente, que são as mamas, e a tríade hipófise, endócrino e tálamo, viram que deu um triângulozinho aí também, então, esses hipófise, endócrino e tálamo são pontos que vão ajudar na produção
hormonal, somatotropina, prolactina, que vão induzir os hormônios reguladores dessa atividade endócrina. E é lá no hipotálamo que os hormônios estimulantes do crescimento da mama, da promoção da prolactina acontece, aí vem a obsessão do professor de vocês, não tenho como fugir disso, que vai fazer com que, então, tenhamos uma produção suficiente de leite materno para que possa ser amamentado os seus bebezinhos, tá legal? Então, nessa questão, nós estamos lidando aqui, claro, com a puérpera, com a mulher que está amamentando e tem hipogalactia, né? Aí apela colocar e hiperlactação, né? Quando produz muito essa questão, também existe pontos que podem fazer essa autorregulação. Especialmente este quadro aqui, ele é um quadro que tem mais a ver com a hipogalactia, tá? Na hora, no estímulo. Porém, eu não descarto a aplicação desses pontos com alguma mudança, eu faria, tá, Perlão? Algumas mudanças para que a gente possa fazer a regulação, porque hipófise, endócrino e tálamo fazem a regulação dessa atividade endócrina, tá? O que eu mudaria aí seriam pontos na visão da medicina chinesa, e aí nós teríamos que fazer uma análise um pouquinho mais profunda dessa paciente. Mas, a princípio, aqui a minha orientação é em relação a estímulo, tá? Estímulo da lactação. Mas, do ponto de vista ocidental, esses caras aqui, ó, que estão nesse slide, eles podem ser usados para regulação, tá? Então, eu colocaria esses pontos na hiperlactação. O que eu mudaria, provavelmente, é o ponto do fígado e do estômago, que apesar da relação com a mama, eu acho que nós temos outros recursos aí que poderíamos estar utilizando, por exemplo, o ponto triplo aquecedor, tá? Sanjiao. Então, um ponto que eu incluiria ou substituiria em relação à fígado e estômago seria o ponto triplo aquecedor, Sanjiao, que fica nessa região aqui da orelha, né? Ó. Fica ali entre o meato auditivo e o ponto subcórtex, né? Se você fizer uma linha entre a base inferior do meato auditivo e o ponto subcórtex, no meio do caminho, nós vamos encontrar o ponto Sanjiao, o ponto triplo aquecedor, que ele tem, ele tem um efeito muito mais interessante sobre o excesso de líquidos. Tá? Então, ele seria um ponto mais usado para edemas, ele seria um ponto mais usado para quando você tem a hiperlactação. Tá? Então, eu faria no sentido, né, de tirar, né? Eu, assim, se você fosse perguntar para mim, eu tivesse a paciente agora na minha frente, eu tiraria o ponto estômago e colocaria o ponto sandial. O fígado eu mantenho, mas o ponto estômago eu tiro. Por quê? Porque o ponto estômago, ele aumenta a produção de líquidos corporais. O ponto estômago, ele é um ponto que vai formar líquidos corporais. Então, eu tiraria ele para uma hiperlactação, substituindo pelo ponto sandial. Tá legal? E aí a gente consegue fazer um equilíbrio dinâmico melhor, tá? Do meu ponto de vista. E encerrar, né, com outro médico ocidental, que na minha opinião foi o maior deles, Pat Adams, né? Que ele falou a frase que eu sigo na minha vida como terapeuta, como médico chinês, como acupunturista clássico que sou. Se você tratar a doença, às vezes você ganha, às vezes você perde, mas se você tratar o doente, se você tratar o paciente, você sempre vence, independente do desfecho, né? Então, realmente, eu tenho assim como um grande mestre, né, da medicina ocidental, um médico que deu origem lá àqueles doutores da alegria, um médico que teve aí um trabalho todo voltado para o bem-estar do paciente, começar a pensar no doente e não somente na doença, né? Foi esse grande Pat Adams, que ficou muito famoso por Robin Williams fazer um filme maravilhoso também. Assistam o filme para quem não assistiu. Eu sou assim um fã de Robin Williams, né? Elemento fogo, né? Essas pessoas de fogo é um negócio diferenciado na vida, né? E esses caras realmente têm um diferencial muito grande, tá? Então, com essa frase eu encerro a aula, né?